O que é um conflito na Amazônia, a demarcação de terras indígenas em Roraima, virou tumulto hoje no Congresso Nacional. Uma audiência pública na Câmara dos Deputados levou a severas trocas de acusações e ofensas entre diversos grupos contra e a favor da maneira como o governo concedeu o território aos índios. A audiência terminou em confusão depois que o chefe da coordenação das organizações indígenas da Amazônia, o índio Maué Gessinaldo, atirou um copo d'água no deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, Tarso Genro, chamou de terroristas os arrozeiros em Roraima que se recusam a sair de terras indígenas. Bolsonaro disse que terrorista era o ministro. Como se chegou à demarcação e ao conflito em Roraima é o tema da segunda reportagem especial de Carlos Delanoy e Mário Reis. Há mais de 200 anos, colonizadores portugueses levaram gado e cavalos para Roraima. Os índios foram, aos poucos, substituindo a caça e a pesca pela pecuária. Nos vales da reserva Raposa Serra do Sol, há também plantações. Este caminhão leva crianças macuxis da comunidade Pedra Branca para trabalhar no bananal. As crianças ficam ajudam muito as crianças. São bastante pequenas, mas estão ajudando a gente capinar, brocar, plantar, carregar maniva nas covas, ajudam muito. O tempo passou, os costumes mudaram, mas a disputa pela posse da terra indígena já dura quase um século. Em 1917, uma lei do então Estado do Amazonas autorizava o governador a conceder terras para os índios macuxis e jaricunas. Nestas imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal da Globo, o general Cândido Rondon visita então a comunidade do Barro, onde está localizada a vila de Surumu, e verifica pessoalmente os marcos então estabelecidos. Rondon recebeu a missão de inspecionar as condições de vida e segurança das fronteiras brasileiras. Oficialmente, os índios nunca receberam a terra. Nos anos 70, os tuxauas, líderes indígenas, pediram a criação da reserva Raposa Serra do Sol, com 578 mil hectares, um terço do tamanho atual. Desde 1977, demarcações sempre desmembraram a terra indígena em ilhas, ou seja, o governo autorizava a ocupação por não-índios de porções de terra em torno das aldeias. Estradas, fazendas e vilas ficaram de fora até o final dos anos 80. A partir de 93, a FUNAI defendeu a demarcação de uma área contínua, por acreditar que a criação de ilhas dificultaria o acesso dos índios a rios e áreas de caça, e as trocas entre as aldeias. O resultado prático seria, anos mais tarde, a demarcação de uma área onde moram 19 mil índios, 3 vezes maior que o Distrito Federal. Não é muita terra para pouco índio? Não, é pouca terra para muito índio. Porque nós temos um filme. O presidente da FUNAI, Márcio Meira, diz que a Constituição de 88 mudou a filosofia de demarcação de terras. A legislação que reinava no Brasil antes da Constituição de 88, não é, era regida pelo Projeto Calha Norte. E o Projeto Calha Norte dizia que tinha que se fazer ilhas, colônias indígenas, né? E com a Constituição de 88, o reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas, que muda completamente a visão sobre a definição de terra indígena no Brasil. Nós estamos falando da garantia do direito desses povos de terem as suas próprias terras, né? Esse é um direito que eles têm, que é chamado de direito originário, ou seja, é um direito que eles têm porque eles estavam aqui antes mesmo do Estado brasileiro existir. Hoje nós estamos esperando pela justiça. Ninguém quer brigar com o próprio índio, nem com os arrozeiros, não. Nós queremos que a justiça nos ampare o nosso direito conforme segundo a lei da Constituição brasileira. O arrozeiro Nelson Itikawa, que chegou a Roraima há 30 anos, mostra títulos de propriedade da fazenda dele de 1937. E neste outro documento, o título definitivo concedido pelo INCRA em 1983, onde está escrito que a terra está fora da área de pretensão da FUNAI. A maioria das propriedades são posses centenárias que vem sendo explorado na pecuária e dos 20, 30 anos para cá vem sendo explorado com cultivo de arroz. Mas na verdade nunca houve índio nessa área. Então nós estamos tentando provar ao Supremo que essa área nunca foi indígena. Por causa das tensões com os índios, hoje arrozeiros têm dificuldade para escoar a produção. Policiais federais e da Força Nacional
tentam evitar o confronto. A disputa foi parar nos tribunais. O governo do estado de Roraima entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para pedir uma revisão do decreto assinado pelo presidente Lula em abril de 2005, que homologou a reserva Raposa Serra do Sol. Entre as alegações, argumenta que o laudo antropológico que serviu de base para a demarcação de terras teria sido fraudado. Em 2004, o juiz federal Helder Girão mandou realizar uma perícia no laudo antropológico. O grupo de peritos concluiu que esse laudo antropológico não tinha sido realizado, que na realidade ele não passa de uma montagem de várias peças antropológicas e jurídicas feitas através do uso do recurso do recortar e colar. A demarcação exigia um conhecimento prévio dos hábitos, da cultura e da ocupação da área. A FUNAI criou um grupo técnico para fazer o levantamento. O nome de Maildes Fabrício Lemos aparece na equipe como técnico agrícola. Eu acho que o negócio desse está errado, que eu não sou técnico, eu sou motorista. Identificar a presença de fazendeiros, trabalhadores rurais e fazer uma radiografia das atividades econômicas na reserva era outro objetivo do laudo. Segundo a FUNAI, o economista responsável pelo levantamento teria sido o então professor da USP, José Juliano Carvalho. Em carta ao Jornal da Globo, o professor declarou que não participou do grupo de trabalho e nunca foi a Roraima. Ele afirmou deplorar que seu nome seja utilizado ardilosamente contra os povos indígenas e a favor dos grileiros, que, segundo ele, se auto-intitulam empresários do agronegócio. A Justiça Federal em Roraima levou a sério esse laudo da perícia que aponta a nulidade ou a falsidade do laudo antropológico da FUNAI. E eu espero, e eu tenho quase absoluta certeza, que o Supremo Tribunal Federal vai prestar atenção nessa afirmação e vai dar a esse laudo da FUNAI o devido lugar. Na semana passada, o Procurador-Geral da República assinou o parecer, no entanto, afirmando que o ato de demarcação foi fundado em consistente laudo antropológico. O presidente da FUNAI disse desconhecer detalhes do processo, mas afirma que não houve irregularidades na produção do laudo. Esse processo já foi várias vezes questionado e o próprio Supremo Tribunal Federal várias vezes negou esses argumentos. Então, o que nós temos convicção na FUNAI é de que o processo administrativo, certo, que resultou na identificação, depois na declaração, depois na homologação da terra indígena, ele é absolutamente perfeito do ponto de vista administrativo. Esse laudo questionado na reportagem, assinado pela antropóloga Maria Guiomar de Mello. O Jornal da Globo fez várias tentativas de contato, mas ela não quis gravar entrevista nem conversar com a nossa equipe. Amanhã, na terceira parte da nossa reportagem, você vai saber quais são as preocupações dos militares em relação a Roraima.